Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos. Nesta aula ensino cada detalhe desta linda peça de crochê. Agora confira a lista de materiais, o nível de dificuldade da peça e o passo a passo completo. Para fazer a peça, você vai precisar de 4 novelos do fio ternura na cor 4053, um novelo do fio ternura nas cores 4034, 557, 1216 e 6082. Agulhas para crochê nas numerações 4 mm e 9 mm, alfinetes, linha e agulha para costura, tesoura e fita métrica. O nível de dificuldade é intermediário avançado, ou seja, requer prática com a técnica do crochê. A peça apresentada é tamanho M, mas é facilmente adaptável para outras medidas. Siga as orientações da videoaula. A blusa ela é feita a partir da técnica top-down no crochê. Então, ela é tecida da gola para baixo. Primeiro nós vamos fazer a parte da pala, em que nós vamos dar início à gola e tecer até a altura da axila, e depois faremos o restante, que inclui o tronco e as mangas. Bom, para este modelo, eu estou utilizando 2 cabos, ou seja, 2 fiozinhos do fio ternura e agulha de espessura número 9 mm. Nós vamos iniciar tecendo o total de 54 correntinhas. Então, com os 2 cabinhos, eu faço aqui o nozinho do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer 54 correntinhas. Finalizadas as 54 correntes, agora nós vamos começar tecendo 10 pontos altos, sendo um pontinho para cada corrente de base. E para começar o primeiro ponto, eu vou segurar aqui o ponto 54, vou fazer mais 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na 4ª corrente. E faço aqui o segundo ponto alto. Bom, então aqui nós já temos 2 pontinhos altos. E agora eu vou tecer mais 8 pontos para completar 10 pontos altos. Finalizados os 10 pontos altos, agora para a próxima correntinha de base, eu vou inserir e vou fazer um ponto leque, composto por 2 pontos altos dentro da mesma correntinha, 1 e 2, uma corrente e mais 2 pontinhos dentro da mesma corrente de base, 1 e 2. Assim que eu finalizar o pontinho leque, eu vou observar uma curva. Então, esses 10 pontos eu vou destinar para o ombro. Agora, para a parte da frente, eu vou preencher com um total de 15 pontos altos. Então, eu dou a laçada, insiro pegando na correntinha de base e começo aqui o primeiro ponto da sequência de 15 pontos altos. Finalizados os 15 pontos altos, vamos reservar essa parte para a frente. E agora, vamos fazer novamente ponto leque. Então, eu dou a laçada, na próxima correntinha de base, eu preencho com 2 pontos altos, 1 e 2, uma corrente e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Feito aqui o pontinho leque, nós vamos agora repetir 10 pontos altos para fazer o outro lado do ombro. Então, dou a laçada e teço 10 pontos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Finalizados os 10 pontos altos, agora para a próxima corrente de base, eu vou preencher com um pontinho leque, composto por 2 pontos altos, 1 e 2, uma corrente e mais 2 pontinhos altos dentro da mesma corrente de base, 1 e 2. Feito o pontinho leque, nós vamos fazer a parte das costas, então eu vou tecer 15 pontos, como eu fiz aqui para a parte da frente. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada correntinha de base. Finalizados os 15 pontos altos, veja só que sobrou uma correntinha e nesta última correntinha eu vou tecer um ponto leque. Então, eu faço 2 pontos altos, 1 e 2,
uma correntinha e mais 2 pontinhos altos dentro da última corrente, 1 e 2. Finalizado o pontinho leque, eu vou agora fazer a emenda para trabalhar a próxima carreira de maneira circular. Então, eu insiro pegando aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, venho com este fiozinho do início do trabalho, insiro pegando no primeiro pontinho lá embaixo e insiro pegando na correntinha. Eu puxo esse fiozinho e passo ele, como se fosse um arremate. Prontinho. Observe que aqui nós temos um retângulo vazado. Então, nós vamos direcionar a peça da seguinte forma: para os lados em que nós temos 15 pontos, nós vamos determinar a frente e as costas. E para os lados em que nós temos 10 pontos, nós vamos determinar o ombro direito e o ombro esquerdo. Quando você for usar essa pala, você vai vestir, então aqui vai passar o pescoço e ela vai ficar dobrada desse jeitinho. Bom, como é que eu vou tecer as próximas carreiras dessa pala? Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e ao chegar nesse espaço em que nós temos uma correntinha do ponto leque, eu vou repetir ponto leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E volto tecendo um ponto alto para cada ponto. Ao chegar aqui, no pontinho leque seguinte, eu repito 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E vou contornando por toda a extensão. Nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Lembrando que cada carreira você deve finalizar com um ponto baixíssimo, subir com 3 correntes e dar sequência. A quantidade de carreiras vai depender muito da tensão do seu ponto e também da sua medida. Então, nós vamos tecer a quantidade de carreiras até que um ponto leque e o outro passe por debaixo da axila, formando a cava. Para a minha medida, que é tamanho M, eu teci o total de 5 carreiras e eu vou ter esse resultado, tá? Então, aqui eu tenho a gola e essa gola é por onde eu vou passar a cabeça. Dobro ela ao meio, aqui eu já tenho determinada a parte da frente, a parte de trás, reservando 15 pontos para cada lado e 10 pontinhos para cada ombro. Bom, para o meu ponto, 5 carreiras medindo a altura resultam em 20 centímetros de cava. E para fazer a cava, eu substituo uma correntinha por um ponto baixo, engatando nesta outra parte aqui do pontinho leque. Eu vou fazer aqui o outro lado para mostrar para você. Então, aqui eu preciso fazer o pontinho leque. Eu vou fazer mais um pontinho alto. Ao invés de eu fazer uma correntinha, eu insiro a agulha no outro pontinho leque lá de trás, puxo e faço ponto baixo. Para finalizar, eu insiro pegando na terceira corrente e faço ponto baixíssimo. Finalizada essa etapa, nós temos então a pala pronta. E agora, nós vamos tecer o tronco e as mangas. De que forma? Para as mangas, eu vou tecer um ponto alto para cada ponto até atingir a medida desejada. E a manga, ela vai ser delimitada neste contorno aqui. O tronco você vai tecer nesta parte inferior da blusa. E assim que terminar a próxima manga, você já pode engatar aqui e tecer a segunda manga. Então, eu vou dar continuidade, vou trabalhar um pontinho alto para cada ponto de base e tecer a manga de acordo com a medida desejada da peça. Para iniciar a primeira manga, não há necessidade de cortar e arrematar. É só tecer 3 correntinhas e seguir com um pontinho alto para cada ponto de base. Antes de dar sequência ao tronco, ou seja, ao comprimento da blusa, vou compartilhar aqui algumas observações a respeito da manga. Ambas as mangas devem conter a mesma quantidade de pontos e carreiras. Para cada manga, eu teci o total de 44 centímetros, que ficou ideal para o tamanho do meu braço. 44 centímetros para o meu ponto
significa 14 carreiras na cor bege e mais 4 carreiras de finalização. Para a finalização, eu optei por trocar as cores, então eu trabalhei com fio duplo também, tecendo uma carreira em vermelho de ponto alto, uma carreira de ponto baixo em amarelo, uma carreira de ponto alto em azul e uma carreira de ponto baixo em rosa. E a medida de cada manga também pode variar muito, de acordo com a tensão do seu ponto e também com a medida do seu braço. Assim que você tecer a manga antes de finalizar, prove ela e dobre o cotovelo, porque dessa forma você vai conseguir visualizar o encurtamento dessa manga. Então agora eu vou dar sequência tecendo essa parte aqui do tronco, em que eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base, bem semelhante ao processo da manga, e o comprimento sou eu quem vou definir. Quanto mais carreiras eu tecer da medida da pala para baixo, maior será o comprimento da blusa, e caso eu teça menos carreiras, menor será o comprimento da blusa. Então, para iniciar, eu passo a agulha, puxo o fiozinho, faço 2 nozinhos, de preferência na parte da união em que nós demos o formato da cava, que fica posicionado abaixo da axila. Fiz 2 nozinhos, vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Vou trabalhar carreiras circulares, de modo que faço uma carreira de ponto alto, insiro, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e dou sequência ao restante, da mesma forma como eu trabalhei as mangas e a pala. Mas para o tronco e para as mangas eu não fiz acréscimo de pontos, nem ponto leque, nem diminuições. Então é só um pontinho alto para cada ponto de base. E como eu fiz um acabamento para as mangas, sendo 4 carreiras alternando ponto alto, ponto baixo, ponto alto e ponto baixo, vou repetir esse mesmo padrão, não só de pontos, mas de cores para o barrado. E aqui eu tenho a blusa parcialmente finalizada. Observe que o mesmo acabamento que eu fiz para as mangas, eu repeti para o comprimento da blusa. E na parte de cima, para o decote, eu fiz uma carreira de ponto baixo em rosa, contornando toda a extensão do decote. Agora vamos para as flores. Aqui eu escolhi tecê-las em diferentes cores. E para isso, nós vamos utilizar o fio ternura com apenas um cabinho. E a agulha que eu estou utilizando é a de numeração 4. Para começar o miolo, eu vou inserir a agulha, vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê e vou tecer 4 correntinhas. Feito 4 correntinhas, insiro pegando na primeira, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, para dentro deste anel, eu vou preencher com um total de 15 pontos altos. Então, eu começo com 3 correntinhas, dou a laçada, insiro no anel e faço o segundo ponto alto. E assim eu vou tecendo o total de 15, contando as 3 correntes como sendo o primeiro ponto da carreira. Para finalizar, insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Antes de iniciar a pétala, aqui vai uma observação importante. Cada pétala é individual. E o que significa isso? Eu amarro o fiozinho no miolo, teço as carreiras e ao chegar aqui no topo, ou seja, na última, eu corto e arremato. Amarro o fiozinho no miolo, no ponto seguinte, teço, corto e arremato. E assim eu distribuo o total de 5 pétalas para o miolo. Para iniciar a pétala, eu vou inserir a agulha, pegando em quaisquer pontinhos, vou puxar e vou fazer aqui um nozinho bem firme. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto. Para o ponto ao lado, vou fazer o segundo ponto e para o ponto seguinte, o terceiro ponto. Primeira carreira finalizada, vamos para a segunda. Começo com 3 correntes, viro o trabalho. Para o primeiro pontinho, eu faço mais um ponto alto, então eu tenho 2 pontos para um ponto. Para o ponto do meio, eu faço apenas um.
E para o ponto seguinte, eu insiro e faço 2 pontos, 1 e 2. Então, para a segunda carreira, eu vou ter 5 pontos. Para a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntinhas, insiro pegando no primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Teço para os próximos 3 pontos, um ponto para cada ponto. E para finalizar, eu teço 2 pontinhos, insiro no ponto e faço 1 e 2. Então, para a terceira carreira, vou ter 7 pontos. Para a quarta carreira, eu repito 7 pontos, então eu teço um ponto alto para cada pontinho, sem fazer 2 pontos no início e 2 pontos no término da carreira. Feitos 7 pontos altos, agora vamos para a última carreira. Então, eu teço 3 correntinhas, viro o trabalho, pulo um ponto e faço um ponto alto para o ponto seguinte, um ponto alto para o pontinho ao lado, um ponto alto para o próximo ponto, dou a laçada, pulo um ponto de base, insiro pegando no último pontinho e faço ponto alto. Então, aqui nós reduzimos de 7 para 5 pontos. Finalizada a primeira pétala, é só cortar o fiozinho, arrematar e pronto. E aqui você conferiu a primeira pétala, que é idêntica a todas as outras. Então, para fazer a próxima pétala, eu vou repetir o mesmo padrão. Eu amarro o fiozinho, pegando no ponto ao lado, ou seja, no ponto seguinte, faço 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2, feito 2 nozinhos bem firmes, eu insiro a agulha, puxo, subo 3 correntinhas, dou a laçada e teço mais 2 pontinhos de base. Então, nós iniciamos com 3 pontos altos, depois nós vamos fazer 5 pontos, 7 pontos, mantém 7 e depois finalizamos com 5. E dessa forma, eu vou tecer todas as pétalas seguindo esse padrão de pontos. E volto para mostrar o resultado dessa flor para você. E aqui nós temos a flor finalizada. Com as flores finalizadas, agora é só posicionar na blusa de crochê e alfinetar para que elas não se movam durante a aplicação das flores à blusa. E a aplicação ela vai ser feita a partir de linha e agulha para a costura. O método de costura fica a seu critério. Aqui eu vou mostrar uma possibilidade para você fazer a aplicação da flor à blusa. Então, eu já passei o fio e eu estou utilizando um fio da mesma cor da blusa. Fiz um nozinho na ponta e eu vou trabalhar com um fiozinho duplo, ou seja, ele está dobrado. Bom, feito isso, eu vou inserir pegando na blusa, ou seja, no fio bege, vou passar a agulha e eu vou prender o fio ao trabalho. Então, eu passo novamente a agulha e passo por baixo dessa alcinha 2 vezes, 1 e 2. Pronto, prendi o fio ao trabalho. Agora, eu vou contornar a extensão da pétala passando a agulha e voltando com a agulha prendendo na blusa de crochê. Novamente, passo a agulha pelo fio que nós temos da blusa, trago para frente e volto. Eu vou contornar toda a extensão da flor desse jeito. Para finalizar a costura, eu passo a agulha inserindo para a parte que nós temos o fiozinho bege, que é da blusa. Passo a agulha, faço aqui uma alcinha e passo 2 vezes por dentro dessa alcinha. Pronto. Feito o nozinho, agora é só esconder o excesso de fio por entre a pétala que já foi aplicada. Venho com a tesoura, corto e aqui nós já temos uma flor aplicada à blusa. E aqui nós temos a peça finalizada.
Quero muito saber a sua opinião. E aí, gostou da peça e da aula? Escreva aqui nos comentários. Assim que tecê-la, compartilhe uma foto em suas redes sociais e marque @Círculo Produtos com a hashtag Sempre Círculo. Aproveito também para te convidar a me seguir nas redes sociais, @Bruna do Crochê. Um super beijo e até a próxima. Fui!